estaremos aí iniciando então o nosso material propriamente dito. Perdão. Só uma recapitulação, porque isso é uma continuação de uma outra aula que nós já tivemos, uma aula presencial, né? Nós trataremos aqui hoje então sobre a regra do nosso pai São Bento. Mas para colocarmos aqui numa linha de tempo, para nos localizarmos, né? Então é importante nós recordarmos que nosso pai ele nasce no ano de 480, aí no ano de 500, com 20 anos de idade, ele se recolhe na gruta em Subiaco, onde ele vai viver como eremita. Em Subiaco, ele passa 29 anos da sua vida, então em 529 ele se muda para o sul e vai viver em Monte Cassino, onde ele funda a abadia, a casa-mãe da ordem, e por volta aí do ano de 534 ele começa a escrever a sua regra, né? Esta regra que nosso pai São Bento nos escreve, ela vem aí constando de um prólogo e 73 capítulos. Importante aqui ressaltar que ela foi constituída em partes, né? Ela não foi constituída na sua totalidade toda de uma vez. Ela originalmente terminava aí no capítulo 66 e depois São Bento foi vendo as necessidades e acrescentando outros capítulos, tendo o texto que nós temos hoje, né? Para preparar essa aula, eu utilizei da regra de uma edição que a minha Biblioteca Católica lançou recentemente, uma edição muito boa. Contudo, nós temos algumas edições de uns outros mosteiros nacionais que também são muito boas, sobretudo as edições da Lumen Christi, que é uma livraria lá do Mosteiro do Rio de Janeiro. Muito bem. Nós, pegando o texto original do latim, nós iremos observar que a primeira palavra da regra é obsculta. E se nós pegarmos o último dos textos, a última palavra dos textos em latim, nós veremos que é pervenies, né? Juntando estas duas palavras, a primeira do texto e a última de todo o texto, obsculta, pervenies, teremos então, numa interpretação livre, podemos chamar assim, escute para que chegues, escute e chegarás. Interessante notar que com esta frase, né, com essas duas palavras que se torna essa frase, nós temos a síntese de tudo que é o ideal monástico, né, que vem descrito aí na regra. Porque a regra, São Bento deixa isto claro, ela é uma orientação para que nós voltemos. Mas voltemos aonde? Voltemos àquilo que nós perdemos antes pelo pecado. Então, se nós pecamos pela desobediência, né, nós teremos que fazer este caminho contrário e voltaremos até Cristo pela obediência, né? Já que foi pela desobediência que rompeu-se esta aliança. E para realizarmos este caminho de volta, é necessário primeiro escutarmos. Escutarmos, obsculta, né? São Bento começa a sua regra falando: escuta, filho, os preceitos do mestre, porque escutar aqueles que nos ajudarão a seguir neste caminho de volta àquilo que outrora perdemos, né? Nós temos uma análise rápida que os antigos, os cristãos, os primeiros cristãos lá do deserto, né, da era patrística ainda, eles não pensavam tanto em termos de escatologia, mas sim em termos de protologia. O que é isso? A escatologia é a visão das últimas coisas, né? Daquilo que ainda há de vir. Mas eles pensavam na protologia, que é o caminho ao contrário, que é por onde nós voltaremos e nós reataremos a aliança que perdemos com Deus por conta do pecado. Mais ou menos seria uma visão não tão diferente da escatologia, né? Mas temos então essa forma, talvez em tempos onde as pessoas são
tão histéricas, né? Uma forma mais amena de se tratar acerca das últimas coisas, né? Frei Leandro está conosco também? Bem-vindo, Frei Leandro. Mas, voltando à análise do que estávamos observando, é interessante notar que, apesar de São Bento ele ter escrito a regra e ter fundado a primeira das ordens religiosas da igreja, né? Que a ordem de São Bento, como nós temos hoje, ela é a primeira de todas. Ele não cria o modo de se viver. Ele não cria a vida religiosa enquanto tal. Mas ele é o culminar de toda uma tradição, de toda uma história que remonta já aos primeiros séculos, embora ele ainda esteja nos primeiros séculos, né? Mas os primeiros períodos após aí a vida de Cristo. Não, São Bento ele não funda a vida religiosa, ele não cria a vida monacal, mas ele é o reflexo desta vida. Nós temos aí, por exemplo, lá no Oriente, né, onde surge o monaquismo, ele verdadeiramente surge no Oriente. Nós temos grandes nomes, nós temos grandes modelos de vida monacal, a saber, Evagrio Póntico, que foi um importante nome para a transferência do monaquismo oriental para o ocidental e para a sua forma cenobítica, como nós temos também. Nós temos aí outros nomes, como São Pacômio, que foi o grande legislador, ele legislou para a coinonia, né? A coinonia era uma rede de mosteiros no Alto do Egito, 9 mosteiros, né? Que tinham quase 7.000 monges, toda aquela rede de mosteiros. Nós temos São Basílio Magno, que foi um grande representante da vida cenobítica enquanto tal, né? Inclusive, na regra, no finalzinho da regra, São Bento coloca isso, né? Coloca que se quisermos realmente seguir o caminho, vamos lá aprender aquilo que São Basílio Magno nos escreveu, né? O monaquismo de São Basílio era algo bem interessante de se observar, porque ele colocava que os monges tinham que fazer todas as obras de misericórdia, né? Então, o mosteiro que São Basílio era o abade, ele tinha hospital, tinha orfanato, tinha tudo, porque os monges tinham que fazer todas as obras de misericórdia. Já cá no Ocidente, nós temos aí também a transferência, a grande transferência, né, do Egito, do monaquismo egípcio para o monaquismo ocidental, com Santo Agostinho, que cria até mesmo uma regra, que hoje é a regra dos mendicantes, mas que tem um estilo de vida um pouco monástica. Nós temos São Jerônimo, que também cria uma vida, um estilo de vida, cria uma regra muito firme, né? Pouco exáspera até mesmo, mas ele tem a sua forma de vida monacal. Nós temos também aí os monges lá em Lerran, da montanha de Lerran, uma montanha no sul da França, né? Um monaquismo muito famoso. Hoje ele é cuidado por alguns monges cistercienses, foi fundado aí por Santo Honorato de Lerran, e deles vieram São Cesário de Arles e entre outros tantos santos. E de tudo isso que nós temos, culmina então São Bento para fazer a regra, né? Aí na metade do século... Desculpa. Não sei se travou aí, mas o celular deu uma travada aqui. Então, na metade do século VI, tudo isso que já havia reflete-se em São Bento, que vai reduzir a termo um ideal de vida monástica. Ou então, não é mesmo? Aquilo que ele entende da vida monástica. E ele nos traz a regra. A regra como tal, ela é dividida em algumas partes e tentaremos abordá-la aqui para entendermos um pouco daquilo que ele nos propõe. Então, vamos lá. A primeira parte desta regra nós temos o prólogo. O prólogo é uma peça belíssima, é aquilo que sintetiza, de certa forma, que São Bento quer imprimir para nós na regra, né? E tão logo inicia o prólogo, ele já nos dá o que é a concepção do mosteiro, a ideia do mosteiro, a ideia que ele traz por mosteiro, né? Aliás,
Quero aproveitar a oportunidade, Padre Rafael entrou aqui conosco, Padre, sua bênção, tudo bem? Mas, voltando. E logo neste prólogo, São Bento, então, ele nos dá a concepção do mosteiro. E é interessante que ele não se perde muito, ele não gasta muitas palavras, mas ele é bem objetivo e nos diz que o mosteiro tem dois significados ou duas concepções, digamos assim. A primeira, que ele chama, é escola do serviço do Senhor, e a sua segunda concepção é casa de Deus, né? Domus Dei ou escola Dominici Servici, inclusive o lema que os nossos irmãos do Centro Dom Bosco trazem, né? Escola do Serviço do Senhor, Escola Dominici Servici. E essa expressão, Escola do Serviço do Senhor, ela vem nos imprimir duas ideias. Aqui nós não vamos entrar em detalhes, porque isso aqui daria mais uma outra tanta aula, mas ela nos traz duas ideias principais, né? Duas aplicações. E ela designa a escola onde aprende-se a servir o Senhor e a escola onde se serve como o Senhor serviu. Então, no mosteiro, o monge ele aprende a servir ao Senhor e serve como o Senhor serviu. Isso é algo bem interessante de se observar, porque, abrindo um parênteses, quando São Bento nos fala aí do serviço do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo, né? Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não é o Senhor Deus, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, mas é a escola do serviço de Jesus Cristo. E servir como Jesus Cristo serviu. Porque Jesus Cristo foi uma vida de serviço, né? Uma vida entregue ao serviço, né? Ele veio sem necessidade, né? Ele poderia muito bem não ter vindo, mas ele veio, se entregou, se imolou, ele serviu à vontade do Pai. Então é onde aprende-se a servir como Jesus Cristo serviu. E um fato interessante é que na regra nós vemos que São Bento coloca que o abade ele tem a figura paterna. O abade ele faz as vezes de Jesus Cristo dentro da comunidade. E este fazer as vezes, esta paternidade, não é a paternidade de Deus Pai, mas a paternidade de Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. De forma que, se fôssemos colocar aí numa hierarquia vertical, numa linha vertical, nós teríamos Jesus Cristo, o abade e, enfim, o irmão, o monge, né? O abade ele meio que faz este ponto de intermeio entre um e outro. Uma segunda consideração importante a se observar ainda no prólogo é quando São Bento ele traz um dos votos principais da vida monástica, né? Sabemos que todo religioso ele faz os seus votos, né? Pobreza, castidade, obediência, os votos evangélicos. Isso foi algo aí muito trabalhado por São Francisco de Assis, quando da Reforma Mendicante, lá em 1219, mais ou menos, né? Mas os monges eles já faziam um voto similar há algum tempo, né? Antes. Eles faziam um voto de conversão, de obediência e então de estabilidade, né? Este voto é a conversatio, aquilo que São Bento vai chamar de conversatio. Se formos trazer para um português livre, nós traduziríamos por conversação, né? E isso gerou uma confusão entre os copistas durante os tempos, porque conversação dá a ideia de falarmos, né, de dialogarmos, né, um grupo de pessoas que se reúne para dialogar
e estaria lá escrito a conversação dos seus modos. Então, muitos dos copistas pensavam que os copistas anteriores haviam errado e transformaram a palavra conversação para convérsio, que se tornou o que nós conhecemos hoje, que é o voto de conversão dos costumes. Mas é interessante observarmos que esta conversação, que ela vem estampada na regra, é algo muito além do simples alarido de palavras, né? Do simples falar, porque hoje a sociedade é um falar desenfreado, é uma coisa que a pessoa tem a necessidade de comunicar e não consegue ouvir, mas quer, antes de ouvir, quer falar. E ainda assim, quando essa pessoa resolve ouvir, ela quer falar junto. Então, essa conversação não tem o sentido somente de jogarmos palavras ao vento e destrambelhados e sem sentido, ou sem uma real intenção. Mas essa conversação é mais da forma como nós vivemos do que da forma que nós falamos. Então é pela forma que se vive, é um modo de se viver. A conversatio, que nosso pai São Bento traz explícita na regra, não é o simples falar, mas é a forma que a comunidade se vive, que a comunidade se forma, que a comunidade vai então trabalhar. Essa conversatio é um modo de viver monástico. E é algo muito simples que dá para se aplicar até mesmo a nós que estamos aqui no século. Por quê? Porque quem entra para um mosteiro, ele vai adotar o modo de vida daquele mosteiro, não é? Quem passa a viver, quem professa viver, professa aquele ideal, aquela regra, passa a viver conforme aquilo que está ali. E esta conversatio resume tudo isso. Por quê? A pedagogia da regra, ela é simples, não tem complicação, não tem que perder aqui em exegeses, ou seja lá o que for. Porque São Bento diz, olha, como é que você vai aprender a fazer silêncio? Fazendo. Como é que você vai aprender a obedecer? Obedecendo. Como é que você vai aprender a orar? Orando. Não tem segredo, né? Então é necessário aqui fazer uma violência a si mesmo, a sua vontade, uma violência àquilo que São Paulo vai dizer no espinho da carne, para fazer a vontade, mas não a vontade nossa, não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que é o ideal, né? Buscarmos sempre um ideal, um objetivo. Então, não adianta, hoje a gente arruma desculpa para tudo, né? A gente sempre tem aqueles motivos para arrumar desculpa. A pessoa fala, eu quero colocar um propósito firme, né? Vou viver como deve se viver, vou viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida íntegra. Ah, mas deixa eu começo na segunda, né? Aqui no Brasil a gente sempre tem aquela desculpa de começar na segunda. Não sei porquê, né? Ah, eu quero, a partir de agora, viver uma vida casta. Vou viver uma vida casta, então. Vou me guardar, vou respeitar a pessoa, vou passar a observar que o outro não é só um objeto, mas ele é mais do que um objeto, então vou viver uma vida casta. Mas não dá 10 minutos que nós falamos, né? Nós não colocamos uma firme intenção, uma correta vontade de aplicarmos aquilo, né? E somos sempre mais favoráveis ao erro do que ao acerto. Necessário nós termos aqui algo que Santa Teresa, uma palavra bem teresiana, né? Necessário termos uma determinada determinação e nos aplicarmos constantemente, com firmeza e fazer violência a si mesmo, se necessário, para mudarmos a nossa forma de vida. Então, para termos uma verdadeira conversão, uma verdadeira conversação dos nossos costumes, da nossa forma aí de viver. Mas vai se perguntar, ora, Keniel, tudo bem, é necessário, mas está escrito nas escrituras, né, que não é por força nem por violência. De fato, não é por força nem por violência. Não irá acontecer aí uma teofania, Deus do alto céu não vai se manifestar e vai lhe pegar e colocar onde você deve estar. Isso não vai acontecer.
Isso vai depender da sua vontade. Isso vai depender do seu interesse. Mas você deve se obrigar, porque somos mais favoráveis ao erro do que ao acerto. Então não se deve inventar aí meandros ou caminhos ou vias ou desculpas para não se fazer aquilo que se deve fazer. Deve-se pegar, fazer tão simplesmente. Por quê? Porque se no início aquilo é uma obrigação, com o tempo esta obrigação ela muda e ela não é mais uma obrigação, ela passa a ser um gosto, passa a ser algo que se tem vontade e que se pratica, né? São Bento, quando ele vai falar dos degraus da humildade, ele coloca que o primeiro degrau é o temor e o último é o amor. Por quê? Porque na vida monástica aqui em tela, mas na vida cristã num todo, nós começamos pelo temor. Nós começamos com um medo da nossa condenação, com o medo da ira de Deus. Mas à medida que nós vamos caminhando, acontece a dilatação do coração. A dilatatio cordis. E com essa dilatação do coração, aquilo que outrora praticávamos por temor, passa a ser feito por amor. De forma que aquele modo de vida, né, coloquemos aqui como, por exemplo, os cartuchos, a ordem cartusiana, a ordem mais rigorosa de todas que temos, né? Eles iniciam o seu grande jejum desde a festa da exaltação da Santa Cruz em setembro passado e só irão terminá-lo agora na Páscoa. Então, uma ordem onde nunca se sai, ou então onde se fala quase nada, né? E raras vezes, dessas ordens que se assusta, né? Aqueles que não têm uma visão cristã se assustarão, mas aqueles que lá estão, que no início começam a fazer pelo temor, né? Por obrigação, se obrigam a seguir aquela forma de vida, passam a fazê-lo pelo amor. Aqui nós já entramos em um outro assunto, que é o afrouxamento espiritual, né? O afrouxamento das ordens religiosas e de outras tantas. Por quê? Porque as regras e as constituições eram tão severas e tão firmes, e também culpa dos tempos em que vivemos, né? Dos tempos de modernidade que vivemos, seja qual o que for, mas aquilo era tão rígido e certo, né? Não digamos rígido, mas digamos certo, uma forma certa de se viver, e as pessoas, pelo seu simples interesse, falaram: eu não consigo fazer, então vamos modificar, né? Infelizmente, acabou que se tornamos o que vemos hoje, onde temos uma geração de religiosos, sacerdotes e leigos, principalmente leigos, frouxos, onde não tem um firme intento, onde não tem uma vontade, onde tudo fica ao seu bel prazer. E aqui é interessante que o próximo tópico, quando São Bento começa aí o capítulo 1 da regra, né, nós abrimos aqui a primeira parte, ele classifica 4 tipos de monge. Então, ele nos fala, depois de falar tudo isso que nós vimos, né, da conversão e do estilo, do viver monástico, ele vem e classifica 4 tipos, 4 gêneros de monges que nós temos. Em primeiro lugar, ele coloca os monges cenobitas, que é a vida monástica como tal, né? Por que cenóbio? Por que cenobitas? Porque o certo não era se chamar mosteiro, né? Porque mosteiro é morada do monos, um só, né? O certo seria se chamar um cenóbio, porque o cenóbio reúne uma maior quantidade de pessoas, mas o nome acabou se pegando mosteiro e ficou-se mosteiro. Mas o monge é aquele que vive só ele, né? Então nós temos primeiro os cenobitas, que é a vida monástica como nós conhecemos ela hoje. Em segundo lugar, nós temos os eremitas, ou então os anacoretas, né? Os eremitas, a vida eremítica é a forma mais antiga de vida religiosa que nós temos na igreja. Que ela começou, a vida religiosa, ela começa de sua forma anacorética, de sua forma eremítica, né? Inclusive, a ordem do Carmo que nós temos hoje, ela tem uma fundação tão antiga quanto a própria vida monástica, porque ela começa com os eremitas lá do Monte Carmelo, seguindo o exemplo aí de Elias, né, que se escondeu. E a vida eremítica,
ela é uma vida belíssima, sem dúvida, uma vida fantástica, não por menos ela forja tantos santos, né? Os primeiros santos padres, eles todos tinham ou tiveram em determinado momento uma vida eremítica, porque eles fugiam para buscar a Deus. Mas não é qualquer um que se pode tornar eremita, né? São Bento ele fala isso, São Bento ele coloca aqui para nós na regra que o eremita é aquele que não por um fervor inicial de uma vida monástica, mas através da provação diuturna no mosteiro, instruídos estão, então, na companhia de muitos, aprenderam a lutar contra o demônio, e bem adestrado nas fileiras fraternas, já estão seguros para a luta isolada no deserto. Por que nós temos hoje tão poucos eremitas? Porque temos muito poucos que querem obedecer, né? Porque temos muitos poucos que querem sacrificar a sua vontade. São Bento, então, como podem ver, ele coloca que só pode ser um eremita aquele que aprendeu a obedecer. Aquele que aprendeu o seu lugar dentro de uma hierarquia, dentro de uma comunidade, aquele que aprendeu a fazer silêncio, e não por um fervor inicial. Nós temos isso muito, né? Nós somos imediatistas, nós queremos tudo no momento. Então, pode ser prejudicial hoje, no contexto que vivemos, num fervor inicial, ou então sem uma experiência prévia, a pessoa fazer igual se fazia, né? Igual o próprio São Bento fez. São Bento começa a vida monástica como eremita, ele começa pela parte mais difícil, né? E depois ele mesmo coloca que você não pode começar sendo monge pela vida eremítica, mas se você quiser ser eremita um dia, seja cenobita primeiro, né? Aprenda a viver em comunidade. Porque ele coloca muito claro isso, que nós não devemos ir para um mosteiro ou visualizar na vida religiosa uma perfeição de vida que é diferente daquilo que nós temos aqui fora. Se você quer ser perfeito, sejamos perfeitos aqui, desde já. Né? Comecemos aqui e vamos nos aperfeiçoando até chegar à plenitude da perfeição, onde aí então se poderá seguir um estado de vida, aquele que se desejar. Nós temos um terceiro e um quarto grupo, gênero de monges, que são os sarabaitas e os giróvagos. Esses dois gêneros em específico, eles não têm muita distinção entre si, mas São Bento coloca que eles são o pior dos gêneros que existe, pois eles são abades de si mesmo, né? Eles fazem somente a sua vontade e não querem se submeter à obediência de outro e mentem a Deus pela tonsura e pela sua profissão monástica, né? São abades próprios, querem fazer a sua vontade. Coincidência ou não, nós temos isso muito hoje em dia, né? Nós temos um cristianismo fragmentado, onde cada um é abade de si mesmo e cada um faz aquilo que acha que deve fazer, e no final acaba que são poucos aqueles que fazem o que realmente se deve fazer, né? Mas destes gênero de monges, São Bento ele é preciso ao dizer que eles são tão deploráveis que não se deve nem tecer comentários sobre eles. Então, esse estilo de vida onde não se quer obedecer, onde se pega uma regra, um modelo de vida, um ideal de vida cristã, mas se subverte este valor, isso é tão deplorável que não se deve nem perder tempo falando com aquilo, né? O que está escrito, o que está escrito deve ser seguido. Não sou eu quem vou mudar porque eu acho certo ou porque eu acho errado, né? Está escrito, faça-se jejum, eu não quero fazer jejum e vou obrigar a todos agora a não fazerem jejum por causa da minha vontade, mas está escrito, faça-se jejum. Então, é um estado de vida, um gênero de vida deplorável. No segundo capítulo, então, um capítulo muito extenso, onde São Bento passa a tratar da figura do abade. O abade é o pai da comunidade, né? Abade vem do grego abas, aba, pai, né? Aba é pai. E o abade, ele é aquele que governa a comunidade. E este capítulo 2 da regra, ele é tão belo e tão importante que muitos santos bispos da antiguidade faziam um exame de consciência lendo este 2º capítulo, né? Eles viam ali o ideal de pastor
E isso é aplicado não só aos religiosos, aos sacerdotes, mas é aplicado a um pai de família, né? Uma pessoa que tem que lidar com um grupo de pessoas, a uma associação, ou seja, o que for. Pois o que São Bento coloca ali no segundo capítulo, embora tenha suas peculiaridades da vida monástica, mas isso é aplicado para qualquer tipo de pessoa. Vejamos, São Bento diz que o abade, ele nada deve ensinar, determinar ou ordenar que seja contrário ao preceito do Senhor, mas que a sua ordem e seu ensinamento, como fermento da divina justiça, se espalhe na mente de seus discípulos. Lembre-se sempre o abade de que da sua doutrina e da obediência dos discípulos, de ambas essas coisas, será feita a apreciação no tremendo juízo de Deus. Então, o abade é uma pessoa tão importante que até pelo erro dos seus discípulos, até pelo erro dos seus filhos, ele vai prestar conta, né? E os pais também podem dizer isso, né? Os pais, pelo erro dos seus filhos, pela omissão ao ensinar os seus filhos, prestarão conta, né? Os pais, eles têm a obrigação de ensinar, determinar e ordenar o preceito do Senhor e tão somente, né? Não é preciso criar aí querelas e monstros e deturpar uma verdade, é o que se está e o que se está deve ser cumprido. E aqui nós observamos uma coisa muito interessante, eu iria falar mais à frente, mas eu já posso adiantar, que a regra de São Bento ela é totalmente cristocêntrica, né? Cristo é o centro da regra e ele espelha-se na figura do Cristo, né? Tanto que ele vê o Cristo em todos, ele vê o Cristo no irmão, ele vê o Cristo no peregrino que chega, que vem de fora, ele vê o Cristo no faminto, naquela pessoa que tem necessidade, ele vê o Cristo no superior e no subordinado, nos pares. Então o Cristo ele está presente em todas as figuras. Estando presente Cristo em todas as figuras, cabe ao superior, ao abade, então, cumprir e ensinar antes pelos seus exemplos do que pelas suas palavras, né? Antes pelos seus exemplos do que as suas palavras. Ele, portanto, deve ser aí o primeiro a obedecer. Ele deve ser o primeiro a aplicar a obediência, a aplicar o silêncio, a aplicar a oração, porque eu não posso cobrar do outro aquilo que eu não vivo, né? Continua aí São Bento neste segundo capítulo da regra. Depois vocês leiam ele na íntegra, de uma beleza fenomenal. E continua São Bento. Saiba o abade que é atribuído a culpa do pastor tudo aquilo que o pai de família puder encontrar de menos no progresso das ovelhas. Em compensação, de outra maneira será, se a um rebanho irrequieto e desobediente tiver sido dispensada toda a diligência do pastor e oferecido todo o empenho na cura de seus atos malsãos, absolvido então o pastor no juízo do Senhor, diga ao mesmo com o profeta: não escondi vossa justiça em meu coração, manifestei vossa verdade e a vossa salvação. Eles, porém, com desdém me desprezaram. Né? Então, ao abade cabe aí o governo, ao pai cabe o governo, cabe a administração, cabe a condução. Né? Lembremos que seremos cobrados por todos os nossos atos, mas então, não escondi vossa justiça, canta o salmista, né? Em meu coração manifestei vossa verdade e vossa salvação. Eles, porém, com desdém me desprezaram. Aqui eu acredito que São Bento faça uma referência a quando ele foi abade do mosteiro de Vicovaro, né? Um mosteiro de costumes maus, né? Um pouco relaxados, onde ele foi quase que envenenado, onde eles colocaram então veneno na sua bebida, né? Portanto, um pai de família que olha para esta passagem do segundo capítulo da regra, ele vê que São Bento ele aplica isso não só para a sua comunidade, mas que isso pode se aplicar perfeitamente, né?
E continua ele ainda dizendo: assim tudo quanto ensinar aos seus discípulos como sendo nocivo, indique pela sua maneira de agir que não se deve praticar, a fim de que, pregando aos outros, não se torne ele mesmo réprobo. A importância da vida em consonância com aquilo que é a verdade, com aquilo que deve ser realmente a verdade. Felizmente, nós vivemos em tempos onde a fé ela foi tão subvertida que a coisa se tornou de tal forma que nem aqueles que a subvertem vivem da maneira que eles querem. Eles subvertem tanto e tanto e tanto que até mesmo eles vivem de forma contrária àquilo que eles dizem. Mas é pela atitude, é pelo exemplo, né? Nosso Senhor já diz isso, diz o profeta, né? Não é pelo muito falar, não é pelo grande alarido de palavras, mas é primeiro pela nossa ação, primeiro pela nossa prática. Obviamente, devemos ensinar, obviamente, mas no ensino dos seus subordinados, no ensino dos filhos, no ensino dos seus pares, será pela sua atitude, será pelo seu exemplo, né? Conheço um caso de um pai de família que era muito calado, ele era muito na dele, né? E esse pai de família faleceu. Mas depois que esse pai de família faleceu, os filhos chegaram a relatar que tudo mudou ali naquela casa, porque mesmo sendo um homem calado, o exemplo dele ainda era vívido. As orações que ele se recolhia para fazer calado, sem anunciar, né, sem tocar a trombeta à sua frente, ainda era sentido, né? O exemplo deste pai é que ficou nos corações dos filhos. O exemplo dos nossos pais, o exemplo que nós pais damos às nossas crianças é o que ficará marcado. O exemplo do abade é o que ficará impregnado na comunidade. Por isso que a vitória ou a derrota de uma família, de uma comunidade, ou seja lá do que for, é do pai, é do abade. Se o abade é ruim, a comunidade é ruim. Se o pastor é mau, as ovelhas são maus. Se os pais são maus, os filhos serão piores ainda, né? Com a graça de Deus, obviamente, tudo pode ser diferente, mas tudo é reflexo da pessoa que está à frente, do líder, daquele que toma a frente. E aqui eu já poderia, os coachings aí, né, de plantão, podem aproveitar e pegar um gancho nessa passagem de São Bento, deste capítulo 2 da regra, pois tudo é exemplo, né, é o reflexo da vida do líder, vida daquele que conduz, que vai à frente. Mas então voltemos a tratar aqui especificamente da regra. Logo depois que São Bento fala aí do abade, da pessoa do abade, no capítulo 2º, no capítulo 3º até o capítulo 6º, 7º, perdão, é a segunda parte, aquilo que onde nós chamamos de segunda parte da regra. O capítulo 3º, então, São Bento ele coloca para nós o conselho do abade, o grupo, né, que vai aconselhar o abade na tomada das decisões. O capítulo 4º, ele é um capítulo belíssimo, né? O capítulo 4º são máximas de uma vida cristã, de uma verdadeira vida cristã. Tanto que, conselho de Dom Justino de Almeida Bueno, quem deseja começar a ler a regra pode começar a ler pelo capítulo 4º. Né? Porque tem-se o ideal de uma vida cristã, é onde São Bento retira aí máximas das Sagradas Escrituras e alguns apofitegmas dos padres do deserto, né? E vem classificando aquilo que é o ideal, né? Aquilo que ensina como um cristão deve viver. No capítulo 5º, no capítulo 6º e o capítulo 7º, São Bento trata aí da oração, do silêncio e da humildade, respectivamente. Estes 3 capítulos são os mais importantes de toda a regra. De fato, eles são os mais importantes de toda a regra. No capítulo seguinte, que é o 8º até o capítulo 20, até o capítulo 20º, é a terceira parte da regra, que é a legislação. Mas estes 3 capítulos, o 5º, 6º e o 7º, eles são a essência, né? Quem quer ser monge de verdade
tem que conhecer quase que de cor estes 3 capítulos e tem que imprimir na sua vida aquilo que está escrito, né? São Bento ele começa então a tratar no capítulo 5º da obediência. E é pela obediência que nós conseguiremos obter aquilo que nós perdemos pela desobediência, conforme eu havia falado no início, né? Se foi pela desobediência de Adão que nós perdemos o estado de graça, de união com Deus, nós temos que fazer o caminho contrário, né? Nós temos que, pela obediência, pela submissão à vontade de Deus, ainda mais nestes momentos de uma pandemia, né? Pela paciência, pela conformidade com a vontade divina. Isso é importante, não só para o monge, mas para todos os cristãos. Pela obediência à vontade divina é que nós conseguiremos ter uma correta vida cristã. Não se pode, é inadmissível que alguém se diga cristã e não obedece às vontades de Deus, não obedece à lei de Deus, não obedece àquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos transmitiu, que os apóstolos nos deixaram, que as Escrituras nos testemunharam e que os santos que vieram após imprimiram através da tradição. É impensável que, desobedecendo essas normativas, se tenha uma vida cristã adequada. Isso é impensável. Não se pode subverter esta essência. E aqui nós tratamos daquilo que São Bento quer para os monges, mas isso é uma aula para nós de serviço ao Senhor, né? Escola Dominici Servite, de serviço ao Senhor. Aprendamos a servir o Senhor servindo como Ele serviu, né? Servindo da forma que Ele se entregou, que Ele confiou em Deus. Aprendamos isso. E em seguida, São Bento coloca para nós o silêncio. O silêncio que São Bento ele não chama de silêncio, mas ele chama de taciturnidade, né? O que é taciturnidade? Hoje essa palavra perdeu o seu significado. Uma pessoa taciturna muitas vezes seria uma pessoa carrancuda, uma pessoa ignorante, né? No bom linguajar mineiro, uma pessoa burra. Seria uma pessoa séria e fechada ao contato social, mas não é isso que São Bento quer impregnar, quer deixar para os seus monges, não é esse exemplo. A taciturnidade, ou então o silêncio aqui colocado, eles têm um significado que é mais transcendente do que material. É algo que se formos aplicar em termos materiais, nós não iremos entender, né? Como hoje muitas coisas, infelizmente, nós não entendemos, ou então as pessoas não querem entender, aplicando, tratando-se das Escrituras, ou então da vida cristã, né? O silêncio para São Bento é algo muito importante, mas ele é algo importante por quê? Porque a palavra é mais importante ainda. São Bento diz que a palavra é importantíssima, ela tem um valor, tem um peso tão grande, não só para São Bento, né, mas para toda a época que São Bento viveu, para toda a sociedade. A palavra era algo importantíssimo, né? E ainda em alguns lugares se valoriza e se diz que a palavra é o mais importante que um homem pode ter, né? Se um homem ele nega aquilo mesmo que ele disse, ele é um canalha, ele é um cretino, ou seja lá o que for. Então, se a palavra ela é muito importante, São Bento vê que nós não podemos perder tempo com a palavra inútil, com a palavra tola, com a palavra desnecessária, com aquilo que não faz edificar, não vai edificar a alma. São Bento vê que nós não podemos perder tempo com aquela palavra que cause escárnio, né? São Bento, inclusive, coloca lá que o riso, a risadaria é algo a se evitar. Por quê? Porque a palavra que seja motivo de risadaria, isso é desnecessário. Não é que São Bento não quer que as pessoas sejam felizes, né? São Bento não forma aí
uma comunidade como nós vemos nos filmes, né, de pessoas fechadas e ignorantes e sinistras, quase que um filme de terror, né, uma penumbra, um véu na frente das pessoas onde elas não expressam, não esboçam reação, não é isso. Mas nós não podemos perder tempo com a palavra que é desnecessária, porque, já dizia aí o provérbio, né, ou então o ditado, uma palavra dita e uma flecha lançada, elas não voltam mais. Elas não voltam mais. Por isso que, não sei se os senhores têm contato com monges, mas num contato com monge, muitas vezes você acha que você está sendo deixado no vácuo, né? Ou então ele está sendo ignorante, porque nós perdemos tanto tempo tentando falar algo e colocamos tantas palavras no meio das frases e se tornam textos, e os monges são exatos, são precisos, e com uma palavra ou duas eles expressam tudo aquilo que eles querem dizer e muito mais além, né? Então, ele estabelece este princípio, um princípio basilar até para a educação, para o convívio social, onde o monge ele não vai falar se ele não for chamado, né? O monge só vai falar depois que eles perguntarem a ele, né? Só se for dirigida a palavra a ele, só se for convocado a dar sua opinião. Hoje, em tempos de redes sociais, nós vivemos muito isso, né? Todo mundo quer ser especialista em alguma coisa, né? Todo mundo quer dar opinião em alguma coisa, todo mundo quer ser doutor em alguma coisa e não é doutor em nada, e perde-se muito tempo em discussão inútil, discussão tola, né? Por isso se guarda o silêncio. O silêncio aqui não é um mudismo ou então um calar budista, né? Aquele silêncio onde você só cala a sua boca e não procura nada além. No silêncio, fechado na cela, não na cela, o quarto, mas também o quarto, né? Porque a cela do monge deve ser onde ele deve viver, mas fechado na cela do seu coração, fazendo silêncio para as coisas do mundo, nós iremos escutar Deus, porque Deus se manifesta única e exclusivamente no silêncio, né? Hoje nós pedimos tanto, pedimos tanto, pedimos tanto, pedimos tanto e não paramos de pedir, e passamos às vezes 10, 20, 30 anos pedindo, e você não dá tempo de Deus falar com você, né? Às vezes Deus ele quer falar algo conosco, ele quer nos comunicar algo, ele quer trazer para nós uma menção, ele quer nos mostrar, olha, é isso que eu quero, mas a pessoa desesperada, naquele frenesi, achando que a sua vontade ela é superior, ela não para de calar, né? Se você está com saudade de alguém, faça silêncio, né? Se lembre da pessoa, dos momentos. Se você quer escutar Deus, faça silêncio, pega a Bíblia, vá fazer a Léxio Divina. Não peça, agradeça, ou então não peça nem agradeça, fique calado. Fique calado e só escute Deus, que Deus ele será encontrado no silêncio. Por fim, né, ele termina, São Bento termina esta parte da regra e ele inicia o capítulo 8º. E do capítulo 8º ao capítulo 20º, essa parte separada é a terceira parte da regra. Aqui é a legislação, né? A parte legislativa da regra, onde São Bento vai dar orientações, sobretudo para a oração. É aqui no capítulo 8º, onde ele elabora aquele cronograma típico da vida monástica, né? Onde ele divide o dia nas horas litúrgicas. Não sei se vocês conhecem as horas litúrgicas, né? Não como nós temos hoje, porque o que nós temos hoje é um extrato daquilo que veio, né? Então, seguindo o que diz o salmista, né? 7 vezes por dia vos louvo, Senhor, e então eu levanto antes da aurora, né? Para clamar ao Senhor, para buscar a sua face. Então, ele coloca em um cronograma a ser seguido, que infelizmente é a parte mais violada da regra hoje em dia. Infelizmente. Elabora então este quadro de horários que começa o dia monástico, né?
Começa aí com o despertar. As matinas aqui, ou vigílias, né? É um substrato daquilo que eram as 3 vigílias da noite, e sobretudo nos domingos e nas grandes solenidades, elas são divididas em noturnos, né? 3 noturnos, porque ela é um substrato daquilo que nós tínhamos das 3 vigílias de antigamente, né? Das 21, da meia-noite e das 3 horas da manhã. Se você pegar lá a passagem do Evangelho, onde narra Nosso Senhor no Horto das Oliveiras, você verá que o autor coloca que a segunda vigília da noite, né, na terceira vigília da noite, Nosso Senhor se levantou para ir ver com os discípulos. Então, às 3 horas da manhã, dá-se o despertar, se inicia as matinas. Seguido das matinas, temos as laudes. Logo após, as laudes aí por volta das 6 horas, né? Logo após nós temos a hora prima que deve se dar por volta das 7h30, 7h40. Em seguida, temos as chamadas horas menores, né? Que é a hora de tércia, sexta e noa. No fim do dia, na tarde, nós temos as vésperas e ao anoitecer temos as completas, o completório, né? Para encerrar todo este ciclo monástico. Infelizmente, como eu já havia dito, esta é uma parte da regra mais transgredida hoje, né? Poucos são os mosteiros que ainda observam este horário, né? Somente os mosteiros tradicionais e os poucos que não são tradicionais. A maioria dos mosteiros femininos também ainda observa este quadro, mas grande parte dos monges ignorou isto e hoje segue uma forma que foi aí aprovada depois do Concílio Vaticano II. Né? Na verdade, com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, foi-se criado mais 3 formas de se rezar o ofício divino. Então você tem 4 formas, né? O mosteiro pode optar por qualquer uma dessas 4 formas para rezar o ofício divino. Tá aquela coisa, né? São Bento prescreveu, mas, no bom ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A igreja colocou aí essas outras 3 formas e os monges acham por bem seguir uma dessas formas, né? Nesta metodologia, vai se perguntar, né? Por que essa divisão? Porque já é uma tradição tão antiga quanto a própria igreja, a récita dos salmos, né? A oração dos salmos, o próprio Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, fazia a oração dos salmos e sempre recorria a eles. Então, neste esquema aqui, das 7 horas canônicas, nós teríamos então, no decorrer de uma semana, né, de segunda a domingo, a récita dos 150 salmos, né, prática de muita piedade, muito lucro. Mas São Bento diz que isso para nós ainda deve ser motivo de vergonha, porque aquilo que nós fazemos em uma semana, os eremitas eles faziam num dia, né? Então os primeiros eremitas rezavam 150 salmos em um dia, né? Os monges de São Bento rezavam numa semana. Hoje, com a reforma aí do ofício, nós rezamos um mês, né? Quando se faz, ainda tem esse porém. Mas nosso Pai São Bento ele coloca essa estrutura para culminar em outro fenômeno, né? que já está aí no capítulo 19, que é quando ele trata da importância da oração do coro. Né? Escreve assim no capítulo 19: cremos estar em toda parte a presença de Deus, e que, como diz o salmista, os olhos do Senhor veem em todo lugar os bons e os maus. Creiamos nisso principalmente, sem dúvida alguma, quando estamos presentes ao ofício divino. Então, assim, Deus está conosco todo momento. Isso é verdade, né? Porque diz nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, né? Se nós amamos a Ele e nós abrimos o nosso coração a Ele, Ele virá com o Pai e habitará em nosso coração, e onde o Pai e o Espírito habitam, está o amor, que é o Espírito Santo, né? O mistério da inabitação da Santíssima Trindade. Então, é fato,
Deus está conosco em todos os momentos, mas saibamos que Ele está principalmente na oração. Em todo momento você vai encontrar a Deus, mas principalmente na igreja. Em todo momento Deus está conosco, mas principalmente Ele está conosco no ofício divino, que é a oração da igreja, né? Orar, rezar como a igreja reza. Então, saibamos que Deus está conosco em todos os momentos. O coro aqui, neste ideal monástico, ele é a vida do mosteiro, né? Então, ele é o coração pulsante, é o coração orante daquela comunidade. Saibamos aqui que naquele lugar, no coro, se refletem todas as atitudes de uma comunidade, tudo de errado aparece. Mas por quê? Porque quem não está em paz com o seu coração não pode rezar verdadeiramente, né? Aquela pessoa que não está totalmente entregue a Deus, não é capaz de orar verdadeiramente, de encontrar verdadeiramente a Deus, e na oração todos os nossos vícios são manifestos. Por que eu digo isso? Uma pessoa que não perdoa, por exemplo, ela não tem capacidade de se ajoelhar e orar. Uma pessoa que não dá o perdão ao seu irmão, ela não é capaz de orar. Os nossos vícios, como eu dizia, todos eles aparecem aí na oração, eles são refletidos na oração. Então, se você for no mosteiro e ali no coro monástico os monges começarem a brigar, você pode ter certeza que tem alguma coisa de errado ali naquela comunidade, né? Tem alguma coisa de errado naqueles que estão ali presentes. E assim somos nós. Tanto é que muitos aqui de nós, eu falo com um conhecimento de causa, né? Quando se encontram em estado de pecado mortal, ou então que há muito tempo não se confessam, não conseguem rezar. Porque o pecado, ele nos coloca à vergonha de Deus, né? O pecado, ele nos coloca à vergonha de Deus. Então, na oração, para termos uma oração sincera, é preciso termos o nosso coração unido ao coração de Deus. O nosso coração é conforme o coração de Deus. Ele deve bater conforme o coração de Deus. Aquela pessoa que não perdoa, ela não é capaz de rezar. Não é capaz de rezar verdadeiramente. É pela oração que nós vamos nos modificar, isso é fato. Pela oração que nós vamos nos modificar. Seguindo então aí na quarta e última parte, que começa no capítulo 21, no 21º capítulo, São Bento ele nos fala da organização interna e da administração da comunidade monástica, né? Ele vai do 21º ao capítulo de número 73. Ele terminava no capítulo 66, mas São Bento depois foi acrescentando, né? Interessante que o capítulo 66 é o capítulo que trata do porteiro do mosteiro, né? Bem singular, né? São Bento fala aí no capítulo 66 do porteiro, depois que fecha a porta, acabou a regra, acabou a comunidade, e eles se resolvam entre si. Mas, conforme foi nascendo a necessidade, São Bento foi estendendo. Então nós temos hoje este molde de 73 capítulos. E nesta última parte da regra, São Bento ele traz um ensinamento importantíssimo para a comunidade, mas também para a nossa vida, que explica muito dos ritos da vida monástica, né? Porque na vida monástica se tem rito para tudo, se tem rito para entrar da igreja, para sair da igreja, se tem rito para entrar no capítulo, para sair do capítulo, para ir ao refeitório, para comer, tem-se a forma correta de se comer, como se sentar à mesa, o que se fazer à mesa, né? Tem-se a forma correta de se falar e aonde se falar. E muita gente fala, mas isso é uma bobeira, para que esse monte de rigorismo, então de extremismo desnecessário? Mas São Bento ele explica que tudo deve ser tratado como se fossem os vasos sagrados do altar. Interessante notar essa percepção que tudo deve ser tratado como se fossem os vasos sagrados do altar. Não, se ali naquele território da comunidade monástica tudo é sacro, muito mais será os vasos sagrados do altar, né? Então tem uma razão, né, pela qual se coloca as canecas de uma forma,
pela qual se senta, e os monges colocam o lenço de determinada forma, porque tudo ali tem o seu significado e serve para um culto, para prestar um culto a Deus através destes atos, né? Quando se perde, aí se vê, nós entraríamos aqui em outro assunto, mas se vê aqui a importância que se deve dar aos detalhes, né? Porque hoje caiu-se no simplório, em algo tão simplório, que se perde o cuidado com o sagrado, né? Paramentos horríveis, livros sagrados quase caindo aos pedaços, e entre outras coisas, e nesses detalhes se percebe, não é uma igreja simples, mas pelo contrário, é uma igreja desleixada, que não tem cuidado com o essencial, que não tem cuidado com o culto divino, né? Não é aí por se usar uma estola de crochê feia, toda desbotada, caindo aos pedaços, uma túnica rasgada e manchada que já não se lava. Isso não é uma igreja simples, é uma igreja desleixada, é diferente, né? Ser simples não é ser feio, não é ser desleixado. Isso são conceitos que não são sinônimos, muito pelo contrário. E mais à frente, então, São Bento passa pelo capítulo 66, e quando chegamos no capítulo 72, é tido por muitos escritores, por muitos biógrafos, que este capítulo 72 é tido como o testamento espiritual de nosso pai São Bento. E muitos dizem que se poderia começar a ler a regra por este capítulo de número 72, né? Que é o chamado testamento espiritual de São Bento. Neste capítulo 72, ele vai nos falar de quê? Ele vai nos falar do zelo que o monge deve ter, né? Que deve ser um zelo, não um zelo humano, ou então um zelo excessivo, mas o verdadeiro zelo que o monge deve ter. E este capítulo, ele é de uma beleza sensacional, e ninguém melhor do que eu para falar do que senão o próprio autor, São Bento, né? Escreve São Bento: assim, pois, como há um zelo mau de amargura que separa de Deus e conduz ao inferno, assim também há um zelo bom que separa dos vícios e conduz a Deus e à vida eterna. Então São Bento fala aqui do zelo bom, né? Aquele zelo, aquele cuidado com as coisas sagradas, aquele cuidado com o essencial, com o que Deus quer, aquele verdadeiro zelo pela Opus Dei, pela obra de Deus, que conduz a Deus e à vida eterna. Exerçam, portanto, os monges este zelo com amor ferventíssimo. E aqui, essa parte é de uma beleza, que isso é aplicável para qualquer pessoa, como eu já dizia. Se no capítulo 2 do Abade isso se aplica aos pais de família, este capítulo 72 também é irretocável. Antecipem-se uns aos outros em honra. Tolerem pacientemente suas fraquezas, quer do corpo, quer do caráter. Rivalizem em prestar mútua obediência, né? Brigar para quem vai ser o primeiro a obedecer. Brigar para quem vai ser o primeiro a obedecer com mais perfeição, com mais prontidão. Brigar por rivalizem-se. Olha que até me perdi aqui. Rivalizem-se em prestar mútua obediência ao abade, mútua obediência a Deus. Ninguém procure aquilo que julga útil para si, mas principalmente o que o é para o outro, né? É querer o bem do outro primeiro, é querer o bem do nosso irmão antes de nós criarmos o nosso próprio bem, porque São Bento ele não educa sabidos, São Bento ele educa sábios. Uma pessoa sábia, uma pessoa que não é oportunista, aproveitadora,
Não é aquela pessoa que a sociedade hoje quer que nós sejamos, né? Exclusivista, independente, egoísta, que pensa antes em mim do que no outro, né? Aquele velho ditado nordestino, ou acredito que de origem baiana, né? Farinha pouco, meu pilão primeiro. Não, não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Nós devemos aqui procurar antes. E, gente, isso aqui é uma aula para a política. A política, veja. Julgar. Ninguém procure aquilo que julga útil para si, mas principalmente o que o é para o outro. Ponham em ação certamente a caridade fraterna, a verdadeira caridade lá de 1 Coríntios 13. Temam a Deus com amor. Parece ser antagônico, né? Temer a Deus com amor. Amem o seu abade, o seu pai, com sincera e humilde caridade. E nada, absolutamente nada, anteponham a Cristo, que nos conduza juntos para a vida eterna, né? Cristo nihil preponere, é o lema lá do Padre Paulo Ricardo, né? Eu acredito que todo mundo aqui seja um grande admirador. Nada anteponham a Cristo, ao amor de Cristo, né? Mas unidos, nos conduza juntos para a vida eterna. A necessária união da vida, né? A necessária união da vida. E, portanto, chega aí, culmina aí no capítulo 73, que é onde ele amarra tudo aquilo que ele explica, onde ele dá o nó. E aqui ele até trata um pouco com desdém da sua regra, né? Pois ele diz, olha, isso aqui é uma regra de iniciação, tá, gente? Isso aqui é uma coisinha boba, é a forma que eu vi, que eu achei por bem, isso aqui é uma coisinha simples. Se vocês quiserem servir a Deus e segui-lo, sigam as Escrituras, né? A verdadeira regra de vida é o Evangelho. Aquilo que está escrito ali no Evangelho. Isso aqui foi o modo com que eu compreendi o Evangelho. Então, ele nos termina, ele nos fecha, dando essa aula, né? Esta aula de verdadeira vida, não uma vida em comunidade, mas uma vida que reflete a vida em comunidade. Isso é muito interessante. Para encerrar, volta aqui àquilo que eu dizia no início, né? Obsculta pervenias, escute para que chegues, né? Escutemos, pois, a Deus nosso Senhor, para que possamos chegar até Ele. Bem, basicamente era isso que eu tinha a falar com vocês. Perdoem por alguma coisa, se eu não fui claro em alguma coisa. Não sou youtuber, tá, gente? Graças a Deus não sou. Então, é um meio novo. Mas, enfim, a todos vocês que estão aqui, que nos acompanharam, Deus lhes pague, Deus lhe dê em dobro. Pedimos as suas orações, pedimos que nos ajude nas suas orações. Àqueles que não nos conhecem, que são da região, será muito bom recebê-los em nossa sede, em nossas aulas. Nós sempre divulgamos, tanto aqui pelo Instagram, quanto pela página oficial no Facebook, todas as nossas atividades. Aí no próximo semestre nós estamos com muitas atividades, ainda este ano, né, muita coisa a se realizar. Nós contamos com todos vocês, mas, sobretudo, contamos com as suas orações. Aqueles que estiveram aqui conosco, Deus lhes pague e estejamos unidos aí em oração, sejamos unidos aí aos santos anjos para superarmos esta fase que nós somos submetidos, né? E com a graça de Deus, logo nós estaremos unidos novamente. Se tiverem alguma dúvida, então algum comentário a se fazer, depois podem nos contactar pelo direct aqui do Instagram, ou então pela página oficial. Será muito bom atendê-los, né? Deus lhes pague novamente. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo Afonso de Ligório, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana, um bom resto de quarentena, né? E até a próxima, se Deus quiser.
Acredito que na próxima semana nós ainda estaremos por aqui. Vejamos como é que as coisas vão se desenvolver durante este resto de semana e de quarentena, né? Mas vejamos como as coisas irão se desenvolver, dependendo da disposição. Nós já voltamos presencialmente, mas caso contrário, nós ainda estaremos aqui. Nós poderemos até, dependendo da disposição, trazermos mais atividades semelhantes aqui, né? Deus os abençoe. Até mais.